Direito desta semana é sobre direito processual civil. O curso aborda o processo de execução, o cumprimento de sentença, penhora, alienação e muito mais. As aulas são com o professor Luiz Alerrara. Olá, queridos alunos. Vamos falar aqui no Saber Direito sobre processo civil, especificamente sobre o processo de execução. Esse tema que é super importante nos processos que nós temos aí perante os tribunais. E eu acredito que seja o processo com mais recorrência, o processo que o aluno, quando entrar no mercado de trabalho, vai se encontrar com mais frequência. O processo de execução, diferente um pouquinho do processo de conhecimento, tá? Ele trata sobre coagir ou forçar o pagamento ou cumprimento de determinada obrigação. Enquanto o processo de conhecimento tem como foco, tem como norte, a discussão de uma lide, de interesses contrapostos, a pacificação de um conflito ali, com o juiz dizendo ao final desse processo e adentrando ao mérito sobre quem tem razão naquele direito discutido, aqui no processo de execução o nosso foco é, se a gente já tem uma prévia razão, veremos que essa prévia razão é dada ou por um título executivo judicial, oriundo do próprio judiciário como regra, ou então da lei. A própria lei confere poder aos títulos executivos extrajudiciais. No processo de conhecimento, o juiz ao final determina ali quem tem razão. Uma vez que o juiz determina essa razão, e tratar-se de uma obrigação em que eu dependa de um terceiro cumprir, eu vou precisar então de que execute, faça o cumprimento de sentença, caso esse terceiro não cumpra essa obrigação espontaneamente. Então, vamos dividir um pouquinho. O processo de conhecimento, que é o comecinho do nosso direito processual civil, vai tratar de lide, tá? Vai tratar de pacificação de conflitos. Ao contrário, o processo de execução vai tratar de penhoras, multas, obrigações de fazer, ele está muito ligado às obrigações que a gente aprende ali no direito civil. Tá? Sempre que eu tiver uma obrigação que dependa de um terceiro executar, eu corro ali para o meu processo de execução, especificamente nesse caso em que eu dei exemplo, no cumprimento de sentença de título judicial. Eu gosto de brincar com os meus alunos em sala e falar que a gente já começa a processar as pessoas, então já entende um pouquinho de processo desde pequenininho. Eu digo, quem tem irmão em casa e nunca brigou com o irmão por conta de um brinquedo. Quando o irmão quer aquele brinquedo, normalmente o irmão mais velho está com o brinquedo, o mais novo está querendo brincar e não consegue, ele grita lá, né? Mãe, o João não quer me emprestar o brinquedo dele. O que eu falo para os meninos lá? Petição inicial. O João já está tacando a petição inicial dele ali. A mãe responde de lá. Zé, o que está acontecendo? Aí o Zé responde. Mãe, eu estava brincando primeiro. O que é isso? É a contestação nossa do processo de conhecimento, de uma forma muito leve, né? A mãe, então, que é a juíza, nosso poder judiciário, o nosso primeiro poder judiciário é a nossa mãe, ali quem está intermediando os nossos conflitos. Dá a sentença dela determinando, José, entrega o brinquedo para o João. Temos uma sentença. Só que se o José não entregar o brinquedo espontaneamente para o João, como é que nós vamos resolver essa situação? De uma forma muito simples. O João grita novamente, faz a petição incidental dele de cumprimento de sentença ali, gritando, mãe, o José não entregou. E a mãe grita de lá, João, ou José, entrega, se não, começamos com a nossa execução, começamos com o nosso cumprimento de sentença. Se não o quê? Se não, ou fica de castigo, ou então, o que vai acontecer com ele? A mãe pode ir lá e tomar o brinquedo da mão, não é assim? Quando isso acontece, nós temos um cumprimento de sentença e da mesma forma como ele atua no Poder Judiciário. O judiciário vai, tá, porque detém o poder estatal, né, detém o monopólio do poder, ele vai coagir, tá, aqueles executados através de atos coercitivos ou então vai, tá, expropriar, subrogar, vai atuar com meios expropriatórios, como a gente vê a mãe pegando o carrinho da mão do José e entregando ao João,
ou através de atos coercitivos, quando a mãe fala, se você não entregar, você vai ficar de castigo. Basicamente, o nosso cumprimento de sentença se dá assim, tá? Eu utilizo esses meios para forçar o cumprimento obrigatório, o cumprimento forçado de uma obrigação. No cumprimento de sentença, no processo de execução como um todo, a gente está tratando de força estatal, de monopólio da força estatal. E uma vez que nós temos um monopólio da força estatal, eu não posso delegar isso a outras pessoas. Só o próprio judiciário vai poder resolver aquela questão. Por conta disso, a gente se depara com algumas situações em que eu até tenho poder jurisdicional fora do judiciário, mas eu não vou poder fazer o cumprimento de sentença, exercer o meu direito de fazer a obrigação forçada. Um bom exemplo é a arbitragem. Apesar da arbitragem ter um pedacinho da parcela jurisdicional estatal ali, cedida por lei pelo próprio Estado, a gente se depara com a impossibilidade de executar no juízo arbitral. Eu tenho que tirar cópia, trazer aquela sentença, aquela decisão arbitral para o judiciário, para que o judiciário possa efetivamente iniciar ali e processar a execução forçada. Isso se dá principalmente em decorrência da força estatal. Nós estamos falando aqui de um processo que se utiliza de monopólio da força estatal. O Estado lhe obrigando a exercer determinada coisa em que você deveria ter cumprido espontaneamente e acabou por não cumprir. Uma vez que a gente entendeu o motivo e como se processa mais ou menos esse processo de execução, é importante a gente indicar dois cumprimentos, duas formas diferentes, dois procedimentos dentro de um único processo superior ali. Nós estamos falando de processo de execução e quando eu falo de procedimento, a gente divide em dois procedimentos básicos. Tem vários outros procedimentos menores, mas eu tenho pelo menos dois procedimentos grandes e básicos. Eles são o cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial. O cumprimento de sentença, ele é oriundo de um título judicial. A legislação conferiu ao Poder Judiciário a possibilidade de emanar decisões e essas decisões valerem como títulos executivos judiciais. Por outro lado, o 784 do Código de Processo Civil, ele traz um rol, que é um rol não taxativo, mas traz um rol de títulos executivos extrajudiciais. Esses títulos executivos extrajudiciais, eles não passaram previamente por um processo de conhecimento. Eles não têm ali a análise do Poder Judiciário anterior. Eles têm essa força conferida através da lei e estão listadinhos ali, como eu já falei, no 784. Vamos tratar de uma teoria geral que abrange tanto um tipo de procedimento quanto outro tipo de procedimento. Essa teoria geral da execução, ela está prevista principalmente no livro 2 da parte especial, que trata especificamente sobre o processo de execução. Sobre o cumprimento de sentença, ele vai se utilizar, a gente vai ver que são pouquinhos artigos no cumprimento de sentença, é do 513 ao 538, 25 artigos mais ou menos ali, e que é muito pouquinho, né? Então não tem como eu regular de forma exaustiva todo o processo de execução de título judicial. Por conta disso, o 771 prevê para a gente que o cumprimento de sentença vai poder se utilizar subsidiariamente do processo de execução previsto no livro 2. Em virtude dessa utilização subsidiária, em diversos momentos a gente vai remeter aos artigos localizados lá no livro 2 e largar um pouquinho de lado os artigos previstos no cumprimento de sentença. Lembrando sempre que é uma utilização subsidiária. Se eu tiver um regimento, se eu tiver uma regulamentação prevista no cumprimento de sentença, é óbvio que eu tenho que me utilizar daquela regulamentação. Porém, na lacuna da lei, a gente sabe que a lei pode ser lacunosa, mas o ordenamento jurídico como um todo utiliza-se de meios ali para integrar esse ordenamento, essas diversas leis, são os métodos integradores do direito, a gente segue ali primeiro, cumprimento de sentença. Se eu não encontrar ali
eu vou beber da fonte do livro 2 da parte especial, que é o processo de execução. Se eu não encontrar no processo de execução, eu busco no processo de conhecimento, que é o livro 1 da parte especial, e se eu não encontrar lá também, aí eu vou para os métodos integradores, que é a analogia, costumes e princípios gerais do direito. Uma vez que a gente viu, então, que eu vou ficar nesse joguinho de brinco um pouquinho ali no 513 ao 538, não achei, passo para o 771 ao 925, não encontrei, vou para o processo de conhecimento, e se mesmo assim eu não encontrar, aí eu me utilizo dos métodos integradores. Vimos esses dois procedimentos e vimos como nós vamos manejar a nossa legislação. Vamos falar um pouquinho do que todo professor fala em começo de aula, princípios. Eu sei que às vezes é um pouco cansativo, eu sei que todo professor inicia o seu semestre letivo ali falando sobre os princípios, porém eles são de extrema importância e como a abrangência dos princípios é muito grande, a gente tem uma excelente oportunidade de responder várias perguntas, várias questões, utilizando de uma forma otimizada desses princípios. Dá para a gente resolver muita questão de concurso, muita questão do OAB, só sabendo de forma profunda esses princípios. O primeiro princípio que a gente vai tratar é o princípio do interesse do exequente. O que isso quer dizer? Eu acho que ninguém nunca acordou com vontade de tomar uma execução. Ninguém nunca acordou com vontade de tirar um extrato da conta bancária e ver ali uma penhora em sua conta. Como o executado não tem vontade alguma de tomar uma execução, de sofrer uma execução, o interesse é exclusivo do exequente. É o exequente que, como regra, tem que vencer a inércia e propor aquela, ou uma petição incidental por causa do cumprimento de sentença, ou então uma petição inicial no caso de execução de título extrajudicial. Eu tenho umas ressalvinhas quanto a isso, a gente tem algumas exceções. Quais são elas? No cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e entregar, a gente vai ver que o Código não previu a necessidade para o cumprimento de sentença de provocação da parte exequente. Nesses casos, buscando a tutela efetiva ali ou um resultado prático equivalente, o juiz pode dar início à fase de cumprimento de sentença de ofício, sem a provocação. No caso do cumprimento de sentença pecuniário, onde tratamos de dinheiro, e no caso da execução de título extrajudicial, não tenho dúvida alguma de que eu preciso, para vencer a inércia, eu vou precisar da manifestação do exequente através da sua petição ali. Cumprimento de sentença é uma petição incidental, já na execução de título extrajudicial, como regra, uma petição inicial, ok? Passado, então, o princípio do interesse do exequente, a gente vai, uma consequência lógica, vai falar sobre o princípio da disponibilidade. Esse princípio está atrelado, está intimamente ligado ao interesse do exequente. Uma vez que o interesse é exclusivo do exequente, ele vai poder desistir de toda a execução ou então de algum ato executório em específico, só de um pedacinho dela. Esse princípio da disponibilidade cai com frequência em provas, em concursos, na prova do AB. Ele tem uma ressalvinha e uma exceção que normalmente é assim que é cobrado. Apesar de eu poder dispor do meu direito de executar, tanto num cumprimento de sentença quanto numa execução de título extrajudicial, o executado ele apresentou defesa. Se o executado já tiver apresentado defesa, ele ganha algum interesse nessa defesa. Eu tenho que dividir essa defesa apresentada pelo executado em duas situações distintas. A primeira situação é quando o executado me apresenta ou uma impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução, versando sobre matéria exclusivamente processual. Quando o executado apresenta a sua defesa falando só sobre processo, o máximo que ele vai conseguir com aquela defesa é acabar com a execução, é acabar com o processo de cumprimento de sentença ou com o processo de execução. O que se o exequente já tiver solicitado, não tem mais necessidade. Eu tenho ali uma perda superveniente do interesse. Então, uma vez apresentado defesa com cunho exclusivamente processual, apesar de não necessitar
da concordância do executado para extinguir a execução, o exequente vai ser obrigado a pagar as custas e os honorários advocatícios que o executado teve para apresentar a sua defesa. Por outro lado, se a matéria versar em algum ponto sobre direito material, ela adentra ao mérito e vai extinguir, ele pode chegar a uma sentença e extinguir no processo com um julgamento de mérito, conforme previsto lá no 485. Uma vez que esse processo é extinto com um julgamento de mérito, ele tem o condão de acabar não só com o processo, mas acabar também com o débito, com a obrigação que gerou o processo de execução. Sendo que ele tem esse condão de acabar com a obrigação inteira, eu acho que está muito claro que o executado, nesse caso aqui, impugnante ou embargante, tem um interesse muito grande e a disponibilidade fica um pouco flexibilizada. Eu acabo com o meu processo de execução, com o meu cumprimento de sentença, porém eu vou precisar da autorização do executado para extinguir a sua defesa. Caso o executado concorde, está fácil. A gente acaba com o processo de execução e acabamos também com a impugnação ou com os embargos de execução. Caso o executado não concorde, suspendem-se, param-se, acabam-se todos os atos de execução e o processo vai seguir exclusivamente tratando sobre a defesa do executado de cunho material, que tem o condão de acabar com, terminar ali, extinguir o meu processo, ok? Princípio da disponibilidade, então, eu vou poder dispor do meu direito de executar, do meu direito processual de executar, porém, se eu já tiver apresentado defesa ou executado, de cunho processual, pagam-se as custas e os honorários advocatícios. De cunho material, eu preciso da concordância do executado. Não sei se vocês vão lembrar como funcionava lá no processo de conhecimento. No processo de conhecimento, uma vez citado, uma vez que o executado, que na verdade lá é o requerido, compôs o litígio, compôs a relação jurídica processual, eu dependerei sempre da concordância dele para acabar, para extinguir aquele processo, já que na execução a gente viu que é um pouquinho diferente, não é? Passamos ao próximo princípio. Vamos falar um pouquinho de responsabilidade do exequente. É óbvio que se o exequente é que tem interesse, ele deve ser responsável por esse interesse. Se ele causar algum dano ao executado, se essa decisão ali que está lastreando a execução, que está instruindo aquela execução, for reformada em uma instância superior, nos casos de cumprimento provisório de sentença, que nós vamos ver um pouquinho adiante, o requerente, o exequente ali, terá a obrigação de ressarcir todos os danos causados ao executado. Princípio da responsabilidade do exequente, beleza? Vamos ao próximo princípio, então, princípio da responsabilidade patrimonial. A gente viu em outros momentos do direito que a gente tinha ligado, bem grudadinho ali, eu não fazia distinção entre pessoa e patrimônio. Lá na Roma Antiga, pessoa e patrimônio eram vistos como uma única coisa, inclusive era possível fazer escravos em decorrência de dívida. Com o decorrer, com a atualização, com a modernização do direito, distingue-se pessoa de patrimônio. Eu tenho duas coisas diferentes ali a tratar. Quando eu falo de execução e de obrigações, a gente vai responsabilizar esse patrimônio e não mais a pessoa. A pessoa responde com o seu patrimônio e não mais com o seu corpo. Óbvio que a gente não vai poder mais escravizar ninguém por conta disso. Esse princípio da responsabilidade patrimonial, ele ainda nos diz o seguinte: o executado responde com o seu patrimônio presente, constituído tanto no momento da obrigação quanto no momento do ajuizamento da execução, como com os bens futuros adquiridos após a obrigação e adquiridos já com a execução em trâmite. Eu tenho algumas ressalvas com relação a essa responsabilidade patrimonial. São os bens em nome de terceiro
que são os bens de terceiro que estão em nome do executado, que apesar de estarem em nome do executado, são de propriedade de terceiro, e esse terceiro e o executado terão que provar essa situação, e os bens excluídos ali da responsabilidade, comumente previstos no artigo 833, é aqueles bens que a gente chama de impenhoráveis, juntamente com o bem de família lá da Lei 8.009. Responsabilidade, então, patrimonial, o executado terá sanções efetivas dentro do seu patrimônio, não recaindo essas sanções sobre o seu corpo. Mas, professor, e a prisão civil do devedor de alimentos? Todo mundo já escutou falar dela, do Pacto de São José da Costa Rica. Nesse caso, ela não caracteriza uma sanção penal e simplesmente uma forma de coerção. Lembra que eu falei que a execução se processa por métodos de subrogação e de coerção? Então, é uma coerção feita ao devedor de alimentos, uma coerção extrema, eu concordo, mas nós estamos tratando de uma parcela essencial à sobrevivência, que é a parcela alimentar. Vamos falar um pouquinho também sobre o princípio da menor onerosidade. Esse princípio é comumente utilizado pelo executado. O exequente não vai alegar que determinada penhora ou obrigação recaída sobre determinado bem se torna muito onerosa. O exequente quer receber o crédito dele ali. O executado, então, uma vez penhorado determinado bem desse patrimônio que a gente acabou de falar, levanta a mão lá no processo e fala: excelência, esse bem que foi penhorado, eu me utilizo com muita frequência, é um bem muito gravoso, muito oneroso para mim essa penhora. Tenho a possibilidade de substituir a penhora? Perfeito. Uma vez que esse bem é muito oneroso, cabe ao executado, no prazo de 10 dias, pedir a substituição da penhora, indicando um novo bem, óbvio que menos gravoso. Todas as vezes que o executado se utilizar desse princípio e requerer a substituição da penhora, ele é obrigado a apresentar também prova da propriedade, é óbvio que ele vai ter que apresentar ali que aquele bem indicado é seu, ou a concordância de um terceiro que está dispondo desse bem, e também terá que indicar o local aonde se encontra esse bem. Caso o executado não faça isso, eu acredito que o juiz não vá deferir a essa substituição, bem como ele pode incorrer nos atos de conduta atentatória à dignidade da justiça, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Visto esses princípios gerais, visto o princípio da disponibilidade do interesse do exequente, que são basilares, vamos dar uma olhadinha na nossa questão de concurso? Questão número 1. Com base no Código de Processo Civil, assinale a alternativa incorreta. Eu gosto muito de alternativas incorretas em virtude de que nós temos ali outras 3 alternativas nessa questão corretas e que facilita o estudo do aluno. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução, dependendo, porém, de autorização do executado para desistir de apenas alguma medida executiva. Nós acabamos de ver, hein? Pode promover a execução o credor a quem a lei confere título executivo. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas essas seja competente o mesmo juízo e idêntico procedimento. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que ensejou a execução. Vamos comentar um pouquinho e dar uma olhada nas alternativas ali para a gente ver o que tem de certo ou de errado. Na alternativa A, é o princípio do interesse e da disponibilidade do exequente juntos ali. O exequente tem direito de desistir de toda a execução? Perfeito, claro que tem, a gente acabou de ver isso. Dependendo, porém, de autorização do executado para desistir de apenas alguma medida executiva. Vamos lembrar de um brocardo jurídico que fala quem pode mais, pode menos? Se ele pode desistir de toda a execução, é óbvio que ele vai poder desistir de alguma medida executória em específico que ele queira. Então, a letra que está errada, o gabarito que está errado, é a alternativa A. Na letra B,
pode promover a execução o credor a quem a lei confere título executivo. Isso é óbvio, né? O título executivo é necessário, é indispensável para lastrear o meu processo de execução. Sem esse título executivo, eu fico impossibilitado tanto de iniciar o meu cumprimento de sentença, que é um processo de execução, um procedimento específico do processo de execução, quanto do processo de execução de título extrajudicial. Letra C. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico procedimento. Esse pontinho trata de cumulação de execuções, quando eu tenho vários títulos executivos e quero ajuizar uma única execução. Por exemplo, se eu parcelei determinado débito em 10 parcelas e emiti 10 cheques para cada parcela, é óbvio que eu não vou precisar ajuizar 10 execuções de título extrajudicial e eu posso acumular esse débito, acumular essa obrigação em uma única execução. Princípio da eficiência, da economia processual, não é assim? Nesses casos, eu tenho que respeitar os 3 pontos bem colocados ali pela questão. Eu preciso que seja o mesmo juiz competente, senão eu vou estar padecendo ali de uma incompetência absoluta ou relativa. Eu preciso que seja o mesmo devedor, as mesmas partes ali a executar, e eu também preciso de um procedimento idêntico. Com relação a esse mesmo procedimento, é a ressalvinha que a gente fez com relação ao cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial. Em nós vamos ver que é feito no próprio auto do conhecimento, no próprio processo que já vem do processo de conhecimento, da fase de conhecimento. Já o outro, eu ajuizo uma nova ação. Não teria lógica, então, eu juntar 2 títulos, um judicial previsto ali no 515 e um outro extrajudicial em um único procedimento. Ia ficar esquisito. Então, uma vez que eu cumpri, mesmo devedor, mesmo juiz competente e mesmo procedimento, eu vou poder reunir esses cheques, todos do nosso exemplo, em uma única execução, primando ali pela economia e celeridade processual também. Letra D, para acabar, o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. Perfeito também. A gente viu que é o princípio da responsabilidade do exequente. Se o interesse é dele e ele optou por ajuizar essa execução, ele tem que se responsabilizar por eventuais prejuízos sofridos pelo executado no bojo, no decorrer daquele processo de execução. Visto? Tranquilo de resolver a primeira questão? Vamos seguir com o conteúdo, então. A gente viu primeiro que a gente tem que se utilizar de forma subsidiária ali do cumprimento de sentença no processo de execução. Esse dispositivo está expresso lá no 771, como eu já tinha falado anteriormente. Veremos também, então, que eu atuo ou com coerção ou com expropriação, subrogação. Tendo em vista isso, e tratando-se de um processo que a gente vai utilizar a força estatal o tempo inteiro, diferente um pouco do processo de conhecimento, a gente percebe que o juiz poderá, tanto de ofício quanto a requerimento, se utilizar de alguns meios de força estatal, como a busca e apreensão, como a emissão na posse, como a utilização de força policial, previsto também dentro do processo de conhecimento. Uma coisa muito importante que a gente tem que tratar aqui, e infelizmente muito comum, nos deparamos com frequência nos nossos processos, na vida prática, é a conduta atentatória à dignidade da justiça. São atos, são condutas praticadas, como regra, pelo executado, que acabam embaralhando, que acabam dificultando o bom andamento processual. Uma inovação grande que nós temos no CPC de 2015 é a expressa previsão do princípio da cooperação. E se o executado não coopera com essa execução, atuando de forma maliciosa, atuando de forma ardil, nada mais justo que o próprio Estado, através do juiz, lhe confira ali uma pena, uma multa. Vamos dar uma olhadinha? Está previsto lá no 774,
Olha as condutas previstas em cada inciso. Inciso 1º, fraude à execução. Vamos guardar a fraude à execução um pouquinho, porque essa fraude nós vamos falar de forma mais detalhada nas próximas aulas. O inciso 2º fala que se opõe maliciosamente à execução. É o que eu estava falando agora no início. O executado dificulta, o executado está se utilizando de má-fé, de meios ardis, para não ter o seu patrimônio ali responsabilizado, penhorado, por exemplo. 3, dificulta ou embaraça a penhora. Nós vamos fazer a execução através de penhoras, como regra. Acho que todos vocês já escutaram pelo menos um sisteminha que a gente usa muito, que é o Bacenjude, um convênio do Banco Central com o Judiciário, na busca de penhora, de bloqueio de valores, tanto em conta bancária quanto em aplicações. Toda vez que o executado dificulta a utilização desses sistemas ou a utilização de uma penhora, nada mais justo que ele seja apenado. A gente falou um pouquinho atrás de substituição da penhora, por conta do princípio da menor onerosidade. Se o executado solicitar a substituição dessa penhora, indicar o local onde se encontra o bem, que é um dos requisitos que a gente viu ali atrás, e o oficial de justiça diligenciar até o local e não encontrar esse bem, eu tenho fortes indícios de que o executado está fazendo uma conduta atentatória à dignidade da justiça, podendo ser apenada aí também. Temos também, resiste injustificadamente às ordens judiciais. Como ele está resistindo injustificadamente a essas ordens judiciais, ele atrapalha o bom andamento de todo o processo e ainda é passível de ser responsabilizado penalmente pelo crime de desobediência. Vai ser apenado aqui também com uma multa que nós vamos ver de até 20% do valor do débito. Intimado não indica bens. Essa previsão do inciso 5º já vinha previsto lá no 600 do Código de Processo Civil de 73. Uma vez que o exequente não encontra bens do executado, ele pode requerer ao juiz que intime o executado para que esse executado, partindo-se da boa-fé e do princípio da cooperação, indique bens passíveis de penhora, o que seria o ideal. Economizaria, inclusive, a história do princípio da menor onerosidade, do princípio e da ideia de substituição de penhora. Porém, se intimar desse executado, ele não apresentar bens ou não comprovar que não possui bens, estaremos aqui incorrendo numa conduta atentatória à dignidade da justiça, que terá uma sanção de multa de até 20% do valor do débito. Lembrando que essa multinha ela vai ser revertida em favor do exequente. Com relação às partes da execução, a gente vê muito falar de partes, tanto na teoria geral do processo civil, no livro 1 do processo civil, quanto no processo de conhecimento, é o iniciozinho, quem pode ser o exequente e quem pode ser o executado. Quando a gente fala de legitimidade, nós temos que lembrar lá de TGP, da teoria geral do processo. Acho que é o primeiro contato que o aluno tem com o direito processual na sua faculdade. Lá a gente fala sobre as teorias da ação e o professor lhe falou que o direito brasileiro adotou a teoria eclética de Liebman, onde o direito material se dissocia, abstrai do direito processual, porém eu preciso de algumas condições da ação. Não é qualquer um que terá direito a uma decisão de mérito. Não é de qualquer forma que eu buscarei o judiciário, e o judiciário, movendo essa máquina enorme e já tão assoberbada de processos, se moverá para lhe dar uma decisão de mérito. Essas condições da ação mudaram do CPC de 73 para o de 2015. Lá no CPC de 73, eu tinha o LIP, acho que o processinho mnemônico para facilitar aí era legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. O legislador do processo civil de 2015 tirou a possibilidade jurídica do pedido das condições da ação e jogou essa possibilidade lá para o julgamento de mérito. Essa possibilidade nada mais é do que verificar se o pedido é legal, é possível dentro do nosso ordenamento jurídico.
Vamos voltar então lá para as condições, para as novas condições da ação, legitimidade e interesse. Com relação ao interesse, não é o que me interessa aqui agora. Eu vou tratar só da legitimidade. Eu divido essa legitimidade em duas abinhas também. Ordinária, aquele que é comum, eu em meu nome pedindo direito meu, e a legitimidade extraordinária, quando eu em meu nome peço direito de outrem. É muito comum, tá, a gente ver a pessoa mesmo pedindo o direito dela. E por isso que a outra se chama extraordinária, é mais difícil de se encontrar. Por que a gente está falando sobre isso? Porque eu preciso ser uma parte legítima, tanto para figurar no polo passivo, como executado, como para figurar no polo ativo, como exequente. Quem poderá figurar? Como legitimidade ordinária, nada mais justo do que o exequente ser o credor e o executado ser o devedor. A nossa legitimidade extraordinária básica é essa. A nossa legitimidade extraordinária, ela vem, a gente tem uma previsãozinha no Código do Ministério Público atuando como exequente. Quando, por exemplo, nos casos de ação civil pública, em que o Ministério Público poderá atuar ali tanto no processo de conhecimento, quanto no processo na fase de cumprimento de sentença, prevista lá no 97 do Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa, na prestação de alimentos, no processo de alimentos, se aquela mãe ou pai que deveria representar aquele menor não ajuiza o pedido de alimentos, o Ministério Público, de forma extraordinária, poderá ajuizar esse pedido sem problema algum. Visto a legitimidade ordinária e a extraordinária, vamos falar um pouquinho sobre sucessão processual. As pessoas que poderão suceder, entrar no lugar do legitimado ordinário. Temos, por exemplo, o espólio, os herdeiros e os sucessores. Se o autor daquele, ou o réu daquele determinado, o exequente ou executado daquele determinado processo, falecer no curso do processo, o espólio, os herdeiros e os sucessores poderão substituí-lo ali, poderão sucedê-lo. O espólio, enquanto não tiver feito a partilha daqueles bens. O espólio é aquela massa de bens sem personalidade jurídica que vai estar ali no inventário. Ela, através do seu inventariante, ali nomeado, é que representará de forma sucessória naquela ação. Se eu já tiver ocorrido a partilha dos bens e eu individualizei aquele bem para determinado herdeiro, aí quem sucede não é mais o espólio, e sim os herdeiros e sucessores. Tranquilo? Temos outros casos aqui de sucessão do exequente, no caso de cessão civil de crédito, visto lá em obrigações também do direito civil. Nesses casos eu tinha um crédito e cedi a um terceiro. Nada mais justo do que se o exequente cedeu o crédito dele, o exequente saia da sua posição e coloque o novo credor. O novo credor prosseguirá no processo ali como exequente. E o caso de subrogação, tanto legal quanto a convencional. Se eu pago um débito e me subrogo no lugar do credor, eu assumo ali também o polo processual de exequente, o polo ativo. No caso do polo passivo, a gente tem posições muito parecidas, né? O devedor com o credor, aqui então a legitimidade ordinária é do devedor, mas eu tenho a possibilidade de suceder, de outras pessoas entrarem no polo passivo. Herdeiros, espólio e sucessores poderão entrar no polo passivo. O fiador, no cumprimento de sentença, desde que tenha participado da fase de conhecimento, poderá ali assumir o lugar do devedor principal. O novo devedor no caso de uma assunção de dívida. Nesse ponto da assunção de dívida, é muito comum algumas pegadinhas das provas dizendo que eu preciso da concordância do exequente. E eu não preciso da concordância do exequente no processo. Eu preciso da concordância lá no direito material, onde eu vou precisar, para fazer a assunção de dívida, da concordância do credor. Uma vez que ele concordou na obrigação,
não haveria justificativa para ele precisar concordar novamente aqui no meu processo de execução. O responsável por determinado bem dado em garantia, óbvio que ele tem que participar ali do processo para exercer a ampla defesa e o contraditório, e também o responsável tributário para os casos de execuções fiscais. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos olhar uma nova questão? JP, em viagem à Noruega, firmou com Bruno contrato de mútuo assinado e tendo por testemunhas Graciela e Bárbara. Após 30 dias de vencido o prazo estipulado, JP ajuizou a ação de execução em face de Bruno, no valor de R$30 mil, tendo como praça de pagamento a cidade de Formosa, em Goiás. Após o exame de admissibilidade pelo juiz da Vara Civil de Formosa, Bruno foi citado, porém, como houve penhora de valores encontrados em caderneta de poupança, de titularidade do devedor. A quantia penhorada foi depositada na caderneta de poupança 3 dias antes do ajuizamento da execução. Em pesquisa ao sistema Renajude, encontrou-se ainda um veículo sem restrição ou gravame. Vamos comentar um pouquinho esse enunciado, que é importante, porque tem muita informação para a gente e a gente passa depois ali para a análise dos tópicos. Primeiro que JP é o exequente, acabamos de falar de legitimidade, então a gente tem que indicar ali, identificar o exequente. Segundo que Bruno é o executado. Outro ponto importante para a gente analisar é a competência. Foi dito que entrou-se e ajuizou-se ali aquele processo de execução junto à vara de Formosa, sendo que Formosa era o lugar de cumprimento da obrigação. Veremos um pouquinho adiante que nós temos no processo de execução uma coisa chamada fórum shopping. Por que é shopping? Porque tem muita opção, né? Shopping não tem muita opção de loja. Aqui também nós temos opções de competência, não fico restrito a um único lugar. Outro ponto super importante da gente analisar é o valor da execução de R$30 mil, e sendo que foi feita uma penhora em caderneta de poupança. Vamos dar uma olhadinha no 833, que eu falei para vocês lá sobre a responsabilidade patrimonial, e falei que o 833 previa os bens impenhoráveis. Específico no inciso 10 do 833, a caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é tido como impenhorável. Eu tenho uma ressalvinha guardada lá no parágrafo 2º que fala que tanto a caderneta de poupança quanto o inciso 4º que fala de soldos, salários, aposentadorias, montepios, eles, apesar de impenhoráveis, eles poderão ser penhorados quando se tratar de execução de verba alimentar. No caso aqui, era um contrato de mútuo. Uma vez que era um contrato de mútuo, empréstimo, não é? Mútuo não é o empréstimo de bens fungíveis. No caso, estamos falando de mútuo feneratício, de empréstimo de dinheiro. Não se trata ali, então, de verba alimentar, impossibilitando a penhora da poupança até esse limite de 40 salários mínimos. Outro ponto importante que nós temos que ver é que esse título foi regularmente constituído no exterior. E isso é uma pegadinha muito grande. Lá no 515, que nós vamos ver um pouco mais aprofundado, que fala sobre os títulos executivos judiciais, nós temos a possibilidade de executar a sentença ou a decisão interlocutória proferida por um tribunal estrangeiro, desde que eu passe pela homologação do STJ. Ocorre que aqui é um título executivo extrajudicial, um contrato de mútuo assinado pelo devedor e 2 testemunhas. É título executivo extra, previsto no 487, inciso 3º. Da mesma forma, nós temos uma ressalva no parágrafo 2º, dizendo que os títulos originados em país estrangeiro dispensam a homologação por qualquer tribunal nosso, podendo diretamente serem executados. Então, vamos parar para não embolar um pouquinho? Lá no 515, títulos judiciais,
eu preciso da homologação do STJ. Aqui no 784, contrato de mútuo assinado por duas testemunhas, fica dispensada essa homologação. Aí nós vamos ver que vai se refletir nas nossas questões. Vamos passar para as alternativas? Assinale a afirmativa correta. A. Antes do ajuizamento da ação de execução, exige-se que JP proceda à homologação do título executivo originado em país estrangeiro. Vimos que não, né? Não tem essa necessidade. É uma pegadinha justamente alertada aqui agora há pouco entre os títulos judiciais do 515, previstos ali no 8 e no 9, nos incisos 8 e 9 do 515, que dependem de homologação pelo STJ, enquanto do 784, inciso 3º, que é o nosso título executivo extrajudicial utilizado aqui, dispensa essa homologação. Letra B. Bruno poderá alegar a inexistência de título executivo extrajudicial apto a instruir a ação de execução. Voltamos ali ao artigo 784 e lá ele está nos dizendo que, inciso 3º, que o contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é caracterizado como título executivo extrajudicial. Letra C. Bruno poderá, em 5 dias úteis, alegar a impenhorabilidade dos valores encontrados em sua poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Perfeito. A letra é a letra C. A gente vê que existe essa possibilidade de ser alegado e, como está lá previsto no 833, inciso 10º, é possível alegar essa impenhorabilidade. Letra D. O juiz deve manter a penhora sobre a quantia depositada e seus rendimentos. Também não se encontra correta, até porque, se é impenhorável, ele não deve manter essa penhora incorreta. Uma coisa importante, a questão fala em 30 mil reais. Como ela fala em 30 mil reais, é menor do que 40 salários mínimos. Se o executado tivesse mais do que 40 salários mínimos na poupança, seria possível ocorrer essa penhora. Um outro ponto que a gente tem que se atentar é que a quantia foi transferida da conta corrente para a poupança 3 dias antes de ajuizada a execução, ou seja, não caracteriza fraude de execução. Eu falei para vocês que a gente viu um pouquinho ali nas condutas atentatórias à dignidade da justiça, mas vamos ver de novo mais aprofundado lá no 792, mas se foi 3 dias antes, o Bruno não estava ciente dessa execução ainda, então não caracterizará fraude à execução. Tranquilo? Gostaram da questão? Vamos seguir então com a nossa aulinha, que ao final tem mais uma questão para a gente fechar com chave de ouro. Cumulação de execuções, a gente já viu um pouquinho. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas cumulações aqui. A acumulação, ela foi criada para ajudar o próprio processo de execução, o próprio processo civil, também para auxiliar e para ajudar o exequente e, por que não dizer, do executado também. Tendo vários títulos, nada mais justo que eu compile esses títulos em uma única execução. Eficiência e celeridade. É comum se fazer isso. Agora eu tenho que respeitar alguns requisitos que nós já vimos. Mesmo devedor, mesmas partes, não tem por que eu misturar partes distintas com débitos distintos ali. Eu poderei ter tanto um litisconsórcio passivo quanto um litisconsórcio ativo. Um outro ponto é o mesmo juiz competente, sob pena de padecermos de incompetência relativa ou incompetência absoluta daquele juízo. Por fim, o mesmo procedimento. Vamos falar um pouquinho mais de procedimento? A gente viu que tem 2 divisões grandes, cumprimento de sentença e execução de título extra. Mas dentro do cumprimento, inclusive o que nós vamos falar nas próximas aulas, nós vamos ver que eu tenho um cumprimento específico para pagar a quantia certa, um cumprimento específico contra a fazenda pública, um cumprimento específico para a prestação de alimentos e cumprimentos de obrigação de fazer e não fazer e de entregar.
Na execução de título extrajudicial, eu também tenho esses procedimentos distintos. Execução para pagar a quantia certa, para a obrigação de fazer e não fazer, prestação de alimentos, de entregar e contra a fazenda pública também, vários procedimentozinhos menores dentro daquela divisão macro que nós fizemos. Vamos seguir para mais uma questão, para a gente encerrar a aula daqui a pouquinho. A respeito do processo de execução, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor e o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas são títulos executivos extrajudiciais. Letra B. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico procedimento. A existência de título executivo extrajudicial impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter um título executivo judicial. Letra D. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade. A resposta correta é a letra C, que na verdade é incorreta, né? A existência de título executivo extrajudicial não impede o ajuizamento de uma ação de conhecimento. Caso o exequente esteja ali com um pouquinho de ressalva, ou então acredite que aquele título é um pouquinho frágil, ele pode optar por um procedimento mais complexo, mais demorado, mais exaustivo, mas que ao final vai lhe dar um título executivo judicial. Então, letra C é a alternativa nossa que está incorreta, respondido o nosso quiz. Uma vez que nós vimos toda essa teoria geral da execução, passamos ali pelos procedimentos, a diferença de um para o outro, vimos que a execução é um pouquinho diferente do processo de conhecimento e vamos ver muito mais, são dois procedimentos bem distintos. Falamos também sobre princípios, vimos o princípio do interesse do exequente, vimos o princípio da disponibilidade com aquelas duas ressalvinhas no caso de apresentação de defesa, se for formal ou se for uma defesa de cunho material. Passamos pelo princípio da menor onerosidade, da responsabilidade patrimonial do executado e da responsabilidade do exequente. Vimos a legitimidade ordinária e extraordinária, tanto para compor o polo passivo quanto para compor o polo ativo. O exequente e o executado precisam de ter legitimidade, uma vez que é requisito das condições da ação. Vimos também a acumulação de execuções e como que eu utilizo isso na prática, analisando essa acumulação, inclusive em duas questões apresentadas aqui. O que nós vamos fazer agora na próxima aula? Vimos que dividimos o processo basicamente em cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial. Uma vez que ocorre essa divisão, eu vou separar aqui também. Próxima aula, falaremos sobre o cumprimento de sentença, aquele oriundo de um título judicial previsto ali no artigo 515 do Código de Processo. Nesse cumprimento de sentença, é feito nos próprios autos, falaremos também de processo sincrético. Mudou-se um pouquinho, não no CPC de 2015, mas lá numa reforma do CPC de 73, ocorrida em 2005. Vamos ver os cumprimentos em espécie, cumprimento de pagar quantia certa, cumprimento de prestação alimentícia, de pagar ali uma prestação de caráter alimentar, e o cumprimento contra a fazenda pública. Aqui é importante frisar que não é a execução fiscal. Aqui eu estou falando que a fazenda pública não é autora como na execução fiscal, mas ela é ré. É o particular ajuizando uma ação ali de cumprimento de sentença, né, uma fase de cumprimento de sentença, contra a fazenda pública. Veremos também, junto das obrigações lá do direito civil,
obrigação de fazer e não fazer, cheia de peculiaridades, cheia de coisa bacana, cheia de regrinhas um pouco diferentes das obrigações de pagar, como as astreintes que a gente vê com muita frequência no jornal, por exemplo, e a obrigação de entregar, que está atrelada ali, parece-se muito, a gente se utiliza de forma subsidiária das obrigações de fazer e não fazer. Visto isso, eu me despeço de vocês, agradeço e vamos seguir para a próxima aula. Até mais! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.